Eu sou Bianca Sayão, tenho 37 anos e desde que fiz meu procedimento de congelamento dos óvulos, tenho recebido muitas questões, muitas dúvidas a respeito. Decidi procurar uma especialista em reprodução assistida, a doutora Melissa, para conversar com vocês a respeito disso. Vamos lá? Estou aqui com a doutora Melissa Cavagnoli, especialista em reprodução assistida, para conversar a respeito desse processo de congelamento dos óvulos e esclarecer muitas dúvidas que chegaram via direct, via Facebook, sobre tudo isso. E eu fiquei muito surpresa, na verdade, da quantidade de pessoas que não sabiam da possibilidade de fazer esse tratamento, de fazer esse procedimento e adiar a maternidade com tranquilidade. Isso aí, Bianca. Obrigada pela oportunidade. Eu sou Melissa Cavagnoli, sou médica ginecologista, mas me especializei em reprodução assistida e faço parte do corpo clínico da Clínica Huntington. O teu perfil, por exemplo, que você quer adiar um pouco a maternidade, né? Então são mulheres que estão em idade reprodutiva, numa idade reprodutiva que a gente chama limítrofe, que é entre 30, até os 37 anos, mais ou menos, 38 anos, e que não tem certeza se esse é o momento ideal, tá? Outros perfis são mulheres que não têm parceiros no momento, né? Então também não querem esperar um relacionamento, encontrar uma pessoa para daí daqui a pouco começar a pensar na questão dos filhos. Particularmente, eu acho que nesses casos, o fato de congelar óvulo, acho que dá uma liberdade até maior para as mulheres para procurar outra pessoa, para procurar uma pessoa, né? Para não ter que casar por obrigação. Exatamente, para não casar com a primeira pessoa aí que aparece, né? Então isso eu acho bem bacana. Mas existem outros casos, por exemplo, pacientes às vezes que vão ter que se submeter a alguma cirurgia ginecológica, alguma cirurgia, por exemplo, como endometriose. Então congelam os óvulos antes, às vezes é uma cirurgia que vai mexer nos ovários, ou pacientes oncológicas. Hoje o câncer de mama é detectado bastante cedo e com bastante precisão, e muitas dessas mulheres não têm filhos, então elas congelam os óvulos antes e fazem os seus tratamentos e depois decidem a respeito da maternidade, voltam para buscar os óvulos. Basicamente são esses perfis. O ideal é congelar entre os 30 e os 34 anos, tá? Mas hoje já tem diversos estudos mostrando que até os 37 anos os óvulos ainda têm uma ótima qualidade. Dos 38, 39 anos ainda vale a pena congelar os óvulos, dependendo também da reserva ovariana, e a partir dos 40 o resultado já é um pouco menor, tá? Sim. Então o ideal é que as mulheres, se a gente fosse estabelecer assim, o que seria o mundo, né, ideal, seria congelar até os 34 anos, mas até os 37, 38 a gente ainda tem bons resultados. Porque não necessariamente a quantidade dos óvulos é qualidade, foi o que aconteceu comigo, eu tinha muito, mas assim, não tinham muitos com qualidade. Então você também já, né, fiz no meu limite, assim, ainda bem que eu fiz. Os óvulos, quando a gente congela os óvulos, a gente só consegue avaliar eles a partir do grau de maturidade, tá? Que é um estágio da meiose. Então, se esses óvulos eles se encontram nesse estágio, eles são aptos a serem fertilizados e a gente congela eles, tá? Então, a gente não consegue ter muita informação cromossômica ou em termos até de qualidade. O melhor teste, na verdade, para o óvulo é a fertilização, porque quando a gente coloca um espermatozoide dentro do óvulo e gera os embriões, a gente consegue avaliar o desenvolvimento desses embriões, que demoram mais ou menos 5 dias, né? Então, por exemplo, quanto mais vai passando o tempo, maior a chance da gente chegar no final desse processo e não ter embriões nenhum. Entendi. Quanto mais vai passando o tempo em relação à idade, não a questão do tempo que os óvulos estão congelados, tá? Então, às vezes, para um casal que não pensa em ter filhos logo, a gente pode conversar sobre tanto um congelamento de embriões e já deixa tudo prontinho, e a gente consegue inclusive fazer análise cromossômica desses embriões, então saber, por exemplo, se esse embrião tem uma síndrome de Down, por exemplo, ou alguma alteração que esses embriões seriam inviáveis de gerar uma gravidez.
idade, assim, limite, o que a gente diz que é seguro engravidar via fertilização in vitro? Bom, hoje o Conselho Federal de Medicina, ele recomenda, através de uma resolução, que as mulheres tenham até no máximo 50 anos. Porque existem dois tipos de tratamentos, tá, Bianca? A gente pode fazer tratamentos com óvulos próprios, mas a gente também pode fazer tratamentos com óvulos doados. Então, por exemplo, eu tenho pacientes, né, ou nós temos pacientes que entram na menopausa mais cedo e não tem mais óvulos. Então, o que a gente faz? A gente pega óvulos de uma doadora anônima. Isso é legalizado no Brasil e no mundo. E aí, ou às vezes mulheres que já encontraram um parceiro mais tarde, por exemplo, com 45, 46, 47 anos, não tem mais óvulos ou não tem uma qualidade ovular que possa gerar um embrião de qualidade, então acabam pegando óvulos de uma doadora anônima. Então o Conselho Federal de Medicina, ele sugere que as gravidezes aconteçam até os 50 anos, mas a gente também avalia caso a caso, tá? Por exemplo, às vezes um útero de substituição, onde a mãe vai ser o útero de substituição da filha. Então essa mãe, às vezes, pode ter mais de 50 anos, né? Dependendo, logicamente, do perfil geral de saúde dela. Bom, eu queria agradecer a doutora Melissa por ter disponibilizado esse tempo para responder essas perguntas desse procedimento tão importante, gente, que tem sido tão pouco divulgado e agora, com Fertilidade no Meu Tempo, a gente vai ter mais acesso às informações de como adiar a maternidade com responsabilidade, segurança, tranquilidade e é possível, é possível.